Isso, aí. agora tá voltando. Tava só uma pessoa assistindo na outra vez. É, agora voltou. Bom, A gente, eu vou retomar, né, doutor? a gente parou, foi no. Foi Eu estava sobre o. explicando um pouquinho da osteopatia. Então, retomando um pouquinho, para o pessoal aí entender um pouquinho, a osteopatia nós buscamos os sintomas ocultos, né, as origens ocultas dos sintomas que podem estar acontecendo. Em qualquer articulação do corpo, geralmente, e a osteopatia a gente também consegue trabalhar com manobras indiretas também da parte visceral, da parte neural, sistema nervoso autonômico também. Tá? Uhum, Então, para uma hérnia de disco, por exemplo, né, vamos trabalhar e vamos mexer numa hérnia de disco lombar aí, a gente vai uhum, trabalhar tanto na própria hérnia de disco, então nós vamos buscar o que essa hérnia de disco, né, o que esse conjunto de vértebras está trabalhando a mais para que haja uma desidratação uhum, dessa região específica da coluna, quais músculos podem estar envolvidos, então, na área de disco, a gente vai trabalhar muito psoas, quadrado lombar, vai trabalhar muito essa musculatura de multífidos, a musculatura estabilizadora de coluna. uhum, A gente vai trabalhar a parte articular também dos ilíacos, né, da bacia, para quem é leigo aí. Então, a mobilidade desses ilíacos, né, se tem uma rotação anterior, rotação posterior, a gente consegue ter técnicas específicas para tirar essas compensações. E a parte muscular de membros inferiores e de membros superiores também. Então, a gente trabalha tudo que pode estar tirando função e todas as articulações que não estão se movimentando de forma adequada. uhum. Cicatriz acaba influenciando também. Então, é E bem comum o pós-operatório. cicatriz tanto de pós-operatório, uma cicatriz que geralmente Pô, acaba gerando sintomatologia de lombar também, uhum, principalmente, é a cicatriz de cesárea. A cesárea que uhum, acaba não sendo trabalhada, abdominoplastia também geralmente tem bastante restrição de movimento. E uhum. aí, a da protrusão, principalmente, de hernia de disco, de cesárea, por trabalhar e ter um pouco de restrição de peritônio também. Então, a É, gente consegue trabalhar. na verdade, você falando de, né, cesárea, né, mas a gente pega muito paciente que teve dor de coluna após a gravidez, né? Isso, Ou é bem depois que comum. os filhos começou, né? Porque principalmente pela mudança de eixo, né, da Isso, coluna por conta da barriga, né, que cresce, então força um pouco a lombar, né? E aí também. justamente os pacientes costumam ter, né, degeneração do disco, né, de L4, L5, L5, S1, né, os discos Isso, baixos, né? isso. E é a região de inervação de útero também, né, doutor? Então acaba juntando tudo também, né? Ela sai aí da região sacral, né? Então Uhum, acaba influenciando tanto a mecânica da própria inervação, quanto também da biomecânica também, né? O movimento uhum, de abertura de sacro e pubis, são todos os movimentos que a gente trabalha tanto durante a gestação. Então, a minha esposa mesmo foi um caso que eu tratei aqui em casa, né? Ela uhum, tem uma protrusão, só que a dela é mais alta. A dela é de L2 e L3. E quando ela teve, nas duas gestações ela travou, ela não uhum, conseguia levantar. E aí tem manobras específicas tanto durante o começo da gestação, que a gente não pode mexer muito, né, por causa dessa fase uhum, inicial de gestação, e aí tem manobras mais para frente para trabalhar diafragma, soltar um pouquinho as tensões de região uhum, lombar, de região pélvica, então a gente consegue devolver bastante função para essa região, né, e para esse tipo de paciente, né, para as mulheres que estão gestantes e no uhum. pós-parto também. É uma fase que é bem comum de ficar bem restrita a região lombar. É bem um período bem complicado aí de quem tem estabilidade lombar geralmente sofre bastante. É, no caso, por exemplo, você falou sobre, né, mobilidade da coluna, né? Só para simplificar, né, o pessoal que está vendo, para entender um Uhum. pouco, né, que o disco, né, ele é formado, né, por um núcleo mais mole, né, que é como amortecedor, né, em volta ele tem, né, um ligamento que prende ele, né, a parte mais mole, né. Uhum. Então, o ano fibroso quando se rompe, né, vai rompendo, né, ele vai formando as protusões, né, até a herniação, né. Uhum. Então, essa, assim,
o que você acha da mobilidade da coluna, né, como fator, né, na causa da hérnia? Ele, na verdade, não é um fator ou a hipermobilidade vem primeiro ou, ou é o contrário? Cara, na experiência clínica, eu acho que a hipermobilidade, né, ela pode ser um fator que corrobore e colabore aí para o desgaste. Óbvio que não é o único fator. Eu acho que uma falta de estabilidade, né, de fortalecimento, né, consequentemente uma hipermobilidade, ela pode ficar sintomática e não ter Uhum. dor, né, e ter o desgaste e não ter dor, desde que a pessoa não bote uma sobrecarga mecânica em cima. Então, são os movimentos que as pessoas sentem travar, né, tipo, dá aquele mau jeito e acaba travando. E geralmente vem primeiro a hipermobilidade, o desgaste, às vezes isso fica sintomático durante um tempo. E aí, quando a pessoa tem alguma sobrecarga, geralmente mecânica, né, ou Uhum. peso, ou passa por um período de muito estresse, com muita tensão, aí esse segmento que a gente chama na osteopatia de segmento facilitado, ele começa a ter algum tipo de queixa. Uhum. Então, daí a importância de estar fazendo atividades, né, que estabilizem essa coluna, né, que deem, por exemplo, um RPG, um Pilates, um exercício de fortalecimento, até a própria academia, quando bem dirigida, ela funciona muito bem também. Né? O problema da É, academia, quando ela não é bem dirigida, é que ela pode ser o fator desencadeante de causar travar. sobrecarga, né? É, Mas, assim, a importância de manter a atividade física, né? Sempre, sim, né? Para fortalecer a musculatura, né? Para, deixar o músculo mais forte e ajudar na sustentação da coluna, né? sim. E falando sobre hipermobilidade, né? Além de poder, né, causar uma degeneração na hérnia, né? No disco e formar hérnia, também pode ocorrer as listeses, né? Que é o escorregamento Isso. da vértebra, né? Uma sobre a outra, né? Uhum, Que é outro fator também sim. provoca muita dor, né? Para caminhar, né? Pode comprimir nervo e a pessoa ter dificuldade de mobilizar, né? Sim, e é uma complicação que é mais chata de tratar, né? Mas, De forma conservadora, é mais complicado. Dá para e, tratar, mas dá muito mais trabalho. e no caso, né? Quando tem a listese, tem esse escorregamento de vértebra, né? Até cirurgicamente é mais difícil de tratar. Às vezes você Sim. faz, você parafusa tudo, você tenta tracionar, puxar de volta, né, o disco, mas às vezes não volta 100%, né, dependendo do Uhum. grau, né? Porque tem alistésico, realmente tem lugar que fala de 5, né, outros 4, né, Aham. alistésico. Então, às vezes, você não, quando é muito grande, você nem consegue, né, corrigir toda, né? Então, às vezes, o ideal quem tem problema de coluna é tratar com a prevenção, né? Evitar que Sim. piore, né? Porque chega uma hora que mesmo que você faça cirurgia, né, ou osteopatia, fisioterapia, nunca vai ser uma, né, recuperação total, né, 100%, né? Principalmente É. se tiver alguma lesão de nervo já presente, né, crônica. Uhum. Então aí às vezes é até irreversível, né? Sim. São os casos que geralmente dá muito trabalho, assim, de forma conservadora. Geralmente a gente indica para o neuro para fazer um trabalho em conjunto, porque aí não tem como. A parte medicamentosa ela acaba sendo necessária, porque dependendo do tamanho da compressão, é muita dor. O paciente começa a ter bastante sinal de fraqueza, sinais mais de lesões mais centrais mesmo, né? E dificulta Essa, bastante no tratamento, né? essa semana mesmo eu até operei uma paciente que fiz por via anterior também. Ela já tinha feito uma Uhum, laminectomia, tinha 4 discos ruins, né, com protusão, hérnia, estenose, listese, né, e deu trabalho de corrigir, né. Agora, aí ela uhum. já tinha uma fraqueza na perna direita, né, a eletroneurografia cheia de alteração, né, então, Caramba. assim, e ela não estava conseguindo andar nem 100 metros, né, Uhum. porque doía a perna, estava precisando usar muleta, né, para andar. E aí agora corrigiu, né? Agora a gente vai ver depois, né, com a fisioterapia para ver se tem, né, Sim, o maior ganho, né, que agora foi descomprimido, né? sim. Agora, voltando para a questão da hernia de disco, né?
quais as possibilidades de, assim, de interferência, né, nos casos de hernia de disco? Você acha que pode Dá para promover? mexer? Tá. É. Então, quando a gente começa a trabalhar em cima da causa, né, aqui Uhum, aqui na Evolve não, que eu já estou em casa, né, mas na Evolve, né, na nossa clínica, a gente tem uma abordagem um pouco diferente, né, das clínicas convencionais que trabalham com RPG e trabalham com a fisioterapia de reabilitação, com uhum, pilates. Geralmente, eu ou o Ricardo, que é outro osteopata do nosso corpo clínico, nós avaliamos esses pacientes uhum, para identificar essas regiões de falta de mobilidade. Então, a gente já começa, ao mesmo tempo, devolver mobilidade para essas regiões. Então, se tem que mobilizar cicatriz, tecido conjuntivo, se tem que fazer liberação miofascial na musculatura estabilizadora, por tensões, por espasmos, trabalhar a diferença, às vezes, que é bem comum de pegar também, uhum, diferença de membros inferiores, a gente acaba palmilhando, colocando a palmilha compensatória. Então a gente trabalha todas essas questões de origem, né? Para a gente conseguir sim aí trabalhar a parte de estabilidade dessa coluna, desse segmento, né, que já tem uma hipermobilidade. E aí entra a primeira coisa, é o RPG, para a gente começar a trabalhar, estabilizar, trabalhar o fortalecimento dessa musculatura profunda. Quando esse uhum, paciente já está apto, ele já está com essa musculatura trabalhada, já está com a tonicidade normal, aí nós damos o passo seguinte, que é a fase de manutenção com o Pilates. E aí esse paciente ele continua fazendo essa fase de manutenção, podendo mais para frente, dependendo do caso, é óbvio, né? uhum. Entrar com outro tipo de fortalecimento. Eu vi aí o pessoal perguntando de futebol, se pode praticar futebol ou não. Depende do tamanho da lesão, né? Depende do grau que está a compressão neural. Eu já atendi paciente quando eu trabalhava com vôlei que tinha compressão, né? Que tinha a protrusão e jogava vôlei. Mas estava tudo muito bem estabilizado e muito bem Uhum. fortalecido. E aí, mas vale diferenciado dos outros jogadores, ele travava. Então tinha Uhum. que ser um acompanhamento muito mais próximo e tal. Geralmente atleta de final de semana eu não aconselho, porque pode dar lesão grave, né, doutor? É, teve até paciente que me perguntou, né, essa semana, né, perguntando se podia praticar, fazer futebol, né, mas ele só praticava atividade física assim, no final de semana. Uhum. Falei que, né, na verdade, ele teria que primeiro se preparar, ter uma atividade Sim. mais frequente, fortalecer, aí ele poderia jogar, né, depois. Uhum. Mas, né, fazer uma vez só na semana não, né, não ajuda muito, né? Sim. E outra também, né? Até fisiologicamente falando, um estímulo só por semana não é nada. Ele é muito mais lesivo do que terapêutico e do que preventivo. Ele vai machucar todo final de semana É, e não vai ter tempo de ter adaptação fisiológica, adaptação muscular. Então, é muito mais perigoso. Geralmente, o atleta de final de semana ainda toma uma cervejinha junto, aí fica né? mais fácil de machucar ainda. Fora que, assim, esporte não é uma coisa tão controlada, por exemplo, numa academia, né? Ou num É, pilates, né? Que você tem um controle maior do movimento, do peso, né? Você pode ter um acidente e piorar, né? A lesão, né? sim. Porque não é uma coisa tão previsível, né? Quando você fazer uma atividade desse tipo, né? Alguém dá uma chegada igual deram no Neymar na Copa, É, né? Que ou como já tive paciente também que era praticante de artes marciais, né? Também. é complicado E, também. e também é complicado. E principalmente que ele acho que ele estava taekwondo, né? E ele disse que melhorava quando às vezes o professor dele estralava a coluna dele, né? Aham. Então muita gente tem essa, né, dúvida assim, isso é perigoso, né? Quem tem hérnia né, fazer esse tipo de coisa, né? Sim, geralmente a osteopatia, a quiropraxia é diferente, tá? Eu nem falo pela quiro porque eu não domino, eu vou estar falando besteira. Na osteopatia, nós não manipulamos a vértebra com hérnia. Então, porque ela já é uma vértebra que tem muita mobilidade, não tem sentido eu devolver mobilidade para um lugar que já tem muita. Uhum, Geralmente, para uma hérnia lombar, por exemplo, nós sempre vamos buscar alterações de mobilidade
na região torácica, que geralmente são regiões que têm pouca mobilidade. Então, sempre É. tem uma ou outra vértebra que não está se movimentando. E se for necessário, a gente faz a manipulação, né, o estalido. Uhum. E a região de quadril ela é muito importante também, né? Então a gente tem na própria bacia, né, nos próprios ilíacos, nós temos ligamentos que eles vão se fixar na parte lateral da quarta e quinta vértebra lombar. Então, quando você tem uma rotação, você tem uma rotação de vértebra que pode migrar o disco para o lado contralateral e gerar e facilitar uma compressão. Então, quando a gente devolve essa mobilidade para o ilíaco, a gente tira essa sobrecarga da região lombar. Na cervical, geralmente a gente vai trabalhar a região torácica também, quando tem uma protrusão. A ATM é muito comum de trabalhar também, porque ela tem Uhum. conexão direta com cervical alta. E é muito comum a gente achar também histórico de, a gente chama de whiplash cervical, né? De trauma com Uhum. acidente de carro com tranco no pescoço, queda sentado, porque também gera tração, né? De dura mater e pode ter compensações. Então a gente acaba trabalhando bastante sempre nos locais próximos, nunca na vértebra. Na Aberto. vértebra pode aumentar a compressão, você pode ter Pode. agravar o quadro. Eu já vi um caso de paciente ficar até tetraparética por, né, estralar o pescoço, porque tinha uma hérnia, Sim, a hérnia, né, saiu, o disco saiu mais, né, o núcleo, sim, e aí comprimiu a medula, né? E sim. aí ficou tetraparético que teve de que operar de urgência, né? Né, e você tem que fazer os testes referenciais. Então, você tem que fazer teste de compressão para ver se tem sinal de compressão, a gente nunca manipula. Cervical Uhum. alta também é importante. Tem uma artéria importante também, né? A artéria vertebral que vai para dentro do crânio também. E se tiver compressão e não fizer os testes antes de fazer a manipulação, quando o paciente tolera, tem paciente que tem medo, eu já nem faço. A gente usa outras artimanhas e outros Uhum. tipos de técnica. É, E aí a gente faz o teste. Quando é possível, a gente faz a manipulação, a mobilização para não correr o risco de dar estenose na vértebra. Uhum. Senão pode ter lesão grave também. Você pode matar o paciente, inclusive. O paciente ficou com, né, fraqueza nos quatro membros, né? Por conta Aham. disso. Aí né, ficou tetraparética, né? Perda de força nos quatro membros. E você Uhum. falando sobre artéria, né? Que passa no pescoço. Outro caso também que eu vi foi uma paciente também, né? Que o namorado brincando com ela pegou assim no pescoço, né? Passou o braço em volta do pescoço e terminou dando um AVC isquêmico na paciente. Meu Deus do céu, cara. Provavelmente deve ter pego, né, alguma artéria, né? Aham. Então, né? E aí causou, né? Fez um trombo, pode, né? Pode ter ido Caramba. pro cérebro, né? É caso É. raro, né, de acontecer, mas Sim, sim. Eu nunca peguei nenhum paciente ou nenhuma paciente que tinha sinal de compressão de artéria vertebral. Nunca peguei. Mas eu testo todo paciente. Eu sempre testo antes de abordar essa região, porque a gente não quer que o risco aconteça o 1% na nossa maca lá, pelo amor de Deus, né? Não tem nem parece que você está sentido. comentando aqui, uma coisa que está ficando muito frequente, né, no consultório tudo, que é a dor cervical, né, por conta de celular, né? Hoje em dia, com o computador, celular, né, Aham, a frequência está muito mais alta, né? sim. Eu até vi um paper essa semana, se eu não me engano, que eles fizeram um estudo, né? Tem até aqueles memes, né? De quando você faz a cabeça com muita flexão de pescoço, da coluna cervical, que o peso da cabeça fica 30, 40 quilos, enfim. Uhum, E eles fizeram um estudo longitudinal e não tinha nada comprovando de fato que isso podia gerar uma alteração. uhum, Então, assim, é uma coisa que gera muita polêmica. Eu sempre brinco assim: se a pessoa ficar muito tempo com a cabeça baixada e o restante da coluna dela tiver com a função normal, tiver tudo certinho, com a mobilidade ok, estável, mesmo a cabeça pesando, não vai dar problema. A mesma coisa, se você tiver com o corpo todo alinhado e fortalecido, você pode fazer crossfit, o exercício, não vai travar. Agora, se tiver falta de estabilidade, vai travar com pouco peso, com muito peso, vai dar ruim de qualquer jeito. o problema é que a maioria, às vezes, das pessoas não estão, né, preparadas Não para. é.
E além do celular também tem um computador, né? Já Sim, senta torto na cadeira para usar o computador, muitos sim, têm computador e aí isso aí também, né, vai acumulando, né? sim, sim. É, Sobre lavar a cabeça no salão de beleza, lesa artéria vertebral, que teve uma sim. notícia, né, uma vez nos jornais, né, sobre uma cliente, né, no salão que teve um AVC, né, depois de né, lavar a cabeça, né, Lavar no a cabeça por causa da hiperextensão. Esse caso eu nem sabia, mas pela mecânica da região cervical alta, é o mesmo pode ter sinal. né, o local, né, que você falou do que tá É o mesmo local. com hipermobilidade, né? Isso. E aí é sempre importante, até se tiver alguém que tem salão de cabeleireiro aí, é sempre importante ir nos sinais. Então, se a pessoa fizer uma hiperextensão e começar com sinal de tontura, vertigem e tal, enjoo, interrompe, volta, né? Porque pode Uhum, estar tendo uma compressão. Então, esse é o sinal positivo para o teste de compressão de artéria vertebral. uhum. Então, fez uma hiperextensão. Principalmente se fizer uma hiperextensão com rotação e você sentir, vai comprimir do lado contralateral. E aí você volta a cabeça pro neutro. É tanto que o paciente tem muita degeneração cervical, às vezes pode ter tontura, né, por conta da Sim, compressão da artéria, né? sim, Vertebral. sim. Aí pensa que é labirintite, mas na verdade o problema é na coluna cervical, né? É, eu trabalho bastante eu atendo alguns casos de reabilitação labiríntica, né, lá na clínica também, que a gente tem dentro da formação de osteopatia. E é bem comum o paciente chegar achando que é labirintite, e não é compressão arterial de região cervical. Você solta a musculatura, onde pode, daí não é da vértebra, né? Mas você solta e libera a musculatura, o paciente já tem uma melhora muito grande. A ATM também tem bastante influência, né? Por Uhum, tensões, enfim, né? acaba tendo bastante, até pela proximidade com a parte de ouvido e da parte vestíbulo coclear também. Aí Então, acaba interferindo bastante. perguntando aqui, dor cervical após pedalar muito, né? Cara, dor na cervical após pedalar muito. Tem que ver qual tipo de bicicleta é. Se é aquelas bike speed, que a Uhum. pessoa fica muito assim, ela vai ter uma maior tensão na região cervical. Porque Aí, a atividade de pedalar tem até menos impacto do que correr, né? sim, é Depende do mais pela tensão. porque dependendo se o local for plano, né, tem até menos impacto do que uma corrida, né, assim. Sim, E a cervical não pode é ser da postura, no na caso, pedalada. na pedalada. Uma coisa que é bem comum da pedalada, principalmente se a pessoa pedala por rendimento. Eu já atendi alguns ciclistas e triatletas também, né? Uhum, Então, é muito comum na pedalada a pessoa tensionar os ombros no apoio. Então, uhum, essa tensão dos ombros no apoio, ela vai gerar uma sobrecarga muito grande de trapézio alto. E uhum, o trapézio alto ele faz uma extensão de cervical. Aqui você pode, se a pessoa tiver alguma compressão, ela vai ter sinal neural, né, de compressão, uhum. formigamento no braço, enfim, pode irradiar para a cabeça também, né, devido à compressão do occipital maior. Então é uma possibilidade. A outra possibilidade é se essa pessoa tiver histórico de queda sentada, o fato de ficar com essa compensação desde lá da região sacral até um tensionamento até a cervical, pode repercutir na cervical também. São as duas possibilidades da bike. Agora, aí estão perguntando aqui se dor cervical pode causar dor na cabeça, né? Aí é como você Sim, já falou, né? Por como o músculo do pescoço, né, o trapézio, se insere na base, né, do crânio, na na base nuca, do crânio. então pode irradiar, né? Migrar, né? Da cervical Sim, para a cabeça, né? E causar. é bem comum. É bem comum. E aí, de novo, a ATM geralmente ela é vilã nesses casos também. A ATM ela Né? aparece muito, né? Então, É bem comum. Quem tem bruxismo é sempre bom procurar, porque o bruxismo ele vai interferir em todos os captores posturais do nosso corpo. Então, ele interfere na postura inteirinha. Então, é sempre bom procurar um dentista, ortodontista. A um crânio, plaquinha de relaxamento é legal pra caramba. Oi? um crânio maxilo, né? Facial. Crânio maxilo. Sim, é sempre bom procurar os especialistas,
para tirar essa tensão, porque inclusive na osteopatia, no trabalho postural também, geralmente o paciente que não trabalha e não trata essas alterações de ATM não evolui legal. Ele sempre falta alguma coisa para evoluir, que é trabalhar essa parte de ATM. Uhum. Deixa eu ver. Estão perguntando aqui se discopatia degenerativa em estágio inicial pode ser reversível. Geralmente disco, né, quando desidrata, né, dificilmente volta, Não né? volta. Não volta, né? Não, Dificilmente. nunca vi voltar. E o que pode você fazer é justamente estacionar, né, Isso. com as Aí, ok. atividades, a terapia, tudo, né? Isso. E uma coisa que é legal lembrar também, né, doutor? É assim, o tamanho da hérnia nem sempre ele é diretamente proporcional ao tamanho da dor, né? Tem Então, paciente às que tem um vezes, gigante e tem menos dor do que um paciente com hérnia é pequena, né? pequena. Então, isso é um fator importante, porque às vezes a pessoa vem com muita dor, ela fala, cara, eu vou ter que ir para a mesa de cirurgia porque eu não estou aguentando de dor. Não, vai no médico, avalia, pede uma ressonância, um exame para avaliar, né? O médico aí geralmente encaminha para a gente, para daí a gente fazer o acompanhamento desse paciente. E a dor, ela não condiz necessariamente com uma lesão muito grave, né? Ela pode ser ou não uma lesão mais grave. Agora, o pessoal falando assim que todas as noites, né, sente, né, lombalgia, né, tem uma protusão discal, né? No caso, por exemplo, quando o paciente tem uma compressão, né, do nervo, né, sente dor irradiada por braço, perna, né, o que é que você, né, aconselha assim a não fazer, né, nesses casos? Tá. Você fala no dia a dia ou durante a noite, Não, pode respectivamente? ser, pode ser no dia a dia mesmo. No dia a dia? Então, quando a paciente está com a dor aguda, né, quando ele está com a dor aguda, a Hum, primeira coisa, quando está insuportável, eu sempre peço para o paciente ir até o médico para, às vezes, entrar com a parte medicamentosa para tirar ele da crise, primeiramente, né? E geralmente, logo nesse começo, a gente já começa avaliando esse paciente para tirar, né, trabalhar essas regiões em torno dessa região que está machucada, desse nervo que está inflamado. Uma coisa que eu sempre brinco assim, tem até posts meus falando disso recentemente, não alongar. Então, por uhum, quê? Se você está com uma compressão neural, independentemente do nível da coluna, esse nervo já está inflamado. E eu uhum, brinco que nervo inflamado é igual o vizinho chato. Qualquer barulhinho que você fizer, ele vai reclamar. é, Então, se você alonga esse nervo, estira ele, né, e segura ele, fala, que dor gostosa de alongamento. Geralmente no dia seguinte a pessoa não anda. Então, uhum, não alonga, não alongue, pelo amor de Deus, porque isso geralmente piora muito o quadro, tá? Ah, fazer alguma atividade com impacto, então isso também geralmente piora muito o quadro. Então a pessoa tá com uma dor, já tá irradiando para a perna, vai inventar de correr, de pular, enfim, é bom evitar. Tá? Quando é de membros superiores, uhum, evitar elevar peso acima da cabeça, tipo crossfit, levantamento de peso e tal. Fala, cara, evita um tempo, né? Porque pode piorar essas questões. uhum, Tomar bastante cuidado com hidratação. Então, a pessoa geralmente, muitas das vezes, no trabalho, correria, não se hidrata. Isso também piora muito tanto a mobilidade do nervo, quanto também a questão da própria lesão da vértebra também. Né? Isso acaba desidratando e não consegue repor isso. Então, uhum. são algumas coisas de dicas do que não fazer, né? Tipo, não deixar de tomar água, não alongar de jeito nenhum. O fortalecimento ele ajuda, mas tem que ser bem dirigido. Se for fortalecimento por conta, geralmente eu não indico também fazer. Tem que ter um acompanhamento. Nesses casos mais agudos, né, ele termina fazendo até bloqueio, né, Sim, facetário, né, para poder tirar a pessoa da da crise. crise. Se bem Sim, que tem aquelas condições que, sinais de gravidade, né, dormências, né, perda de força, às vezes tem que ser cirurgia de urgência, né, para não ficar com lesão sim. definitiva, né. Uhum. Mas aqueles casos que não se enquadram assim que, né, nos sinais de alerta, né, a gente pode até fazer às vezes bloqueio, essas coisas menos invasivas, né, para poder tirar da crise, né, e começar a fazer alguma, né, Sim. alguma reabilitação, né.
É, Mas eu aí, tô com uma paciente, inclusive, que fez exatamente esse processo. Ela tinha uma dor bem forte. Como ela já era paciente da clínica, ela veio até a uhum, gente, né? Nós atendemos ela. Foi antes até da gente estar no endereço, de nós estarmos no endereço novo. Ela melhorou bem, só que ainda ficava um pouquinho de formigamento e dormência nos membros uhum, inferiores, mais leve. E aí, quando ela fez o bloqueio, melhorou muito, e aí a gente conseguiu progredir com o tratamento. Ele tinha travado, estagnado ali. A gente indicou uhum. para o médico, ele fez, e aí melhorou muito, assim. Foi um caso bem interessante de acompanhamento, e agora ela tem quase 80 anos, você vê ela fazendo pilates, dá inveja em mim, assim. Uhum. O bloqueio, assim, tem um tempo, né, um prazo, né? Ele não é uma coisa definitiva, né? Mas pelo menos Aham, ajuda, assim, né, na fase de dor, sim, né? Porque a pessoa, o efeito do bloqueio vai passando e o efeito da terapia, né, complementar vai, né, aparecendo, né? Então você substitui uma coisa pela outra, né? sim. Pelo menos ajuda Ajuda nisso, né? bastante. Ajuda muito, ajuda muito. Nos casos que o paciente não tem progresso, ajuda muito, muito, muito. E dá uma guinada no tratamento bem legal. Agora sim, por exemplo, se a pessoa já tem um sinal, né, de compressão, né, você aconselha fazer o que assim nesses casos, né, quando tem um sintoma de compressão de. Quando tem compressão, então, quando é lombar, uma coisa que a gente sempre testa na avaliação do paciente é se essa compressão ela é devido a uma protrusão possível ou uma hérnia. Uhum, Quando o sinal dá positivo, geralmente a gente encaminha para o neuro avaliar, pedir um exame complementar para a gente ter certeza do que está mexendo ali. Mas é muito comum na região lombar, né, no ciático ali, ser uma falsa ciática também. Então a musculatura de uhum, quadril, principalmente ficando muito sentado, home office hoje em dia tem sido bem comum. E aí é só uma liberação dessa musculatura, você consegue uhum. tirar muito essa hipersensibilidade. Também, né? Piriforme, glúteo, geralmente são músculos que têm bastante sintomatologia de nervo também. Então a primeira coisa é saber se é uma compressão neural, se vem para a gente antes de ir para o médico. A gente sempre faz os testes referenciais para saber se é nervo mesmo, se é uma tendência de ser de região de coluna. A gente tem testes específicos para saber disso. Uhum, Se é de coluna, a gente encaminha para o médico para ele fazer a avaliação, pedir os exames complementares para a gente depois progredir com o andamento, para não piorar a lesão, para não ter risco de piorar a compressão. uhum, Se é uma compressão que está pequena, né, e na própria avaliação a gente tem os testes para ver se avalia, se alivia também esses sinais e sintomas, a gente consegue dar o tratamento e quando o paciente evoluir bem, pelos testes a gente já sabe mais ou menos o tipo de lesão, se ela é mais central, se ela é lateral direita, esquerda, mais ou menos o tipo que está, dependendo da avaliação que a gente faz. Então, geralmente, quando o paciente está sentindo irradiação até o pé, o cara não consegue fazer mobilidade nenhuma de membros inferiores com a perna estirada e tal, tem os testes específicos e já vai direto para o neuro, porque pode ser que tenha uma compressão maior ali. Então, uhum. geralmente é médico, e aí depois a gente vai acompanhando. Se só está muito inflamado, não é uma compressão tão grande, a gente faz o procedimento de trabalhar essas regiões adjacentes, estabilizar essa região da protrusão, RPG, e depois acompanhamento. Coluna, né, sempre tem que ter, né, o acompanhamento em conjunto, né? Muito. O complicado é muitas vezes a paciente conseguir, né, um fisioterapeuta que faça realmente, às vezes, né, um trabalho assim, né, completo, né? É meio complicado, porque muitas Sim. vezes o paciente vai onde o convênio atende, né, tudo, às vezes o tempo é É, mais dado, né? É muito paciente para atender de uma vez só, então às vezes não tem aquele tratamento, né, individualizado, né? Porque sim. coluna, sim, existe hernia de disco, existe, né, várias alterações, né, mas só que, né, cada caso é um caso, né, uma pessoa tem produção num grau, outro no outro, em regiões diferentes, então tratamento, né, não existe um tratamento, né, único para todo mundo, né. Não, não. Na verdade, o legal de clínica, né, dentro da osteopatia é que dificilmente um paciente vai ser igual ao outro. Então, a Milena perguntou aqui de paciente muito obeso e sedentário que perde peso, se ele evolui com hérnia. Pode evoluir.
Uhum. né, doutor? Pode evoluir porque quando perde muito peso muito rápido, tem a sarcopenia, você perde a massa muscular. Uhum. E essa perda de massa muscular, geralmente ela vem acompanhada com uma instabilidade dessa musculatura. E a Uhum. região que mais sofre devido a isso, né, é principalmente paciente que fez cirurgia de estômago. Então, lembra que a víscera, a gente tem tanta inervação que vai da coluna até a víscera, quanto da víscera para a Uhum. coluna. Então, e é uma restrição mecânica. Então, a região de inervação de estômago, ela vai ser uma região que perdeu essa mobilidade. Geralmente vem acompanhada de uma instabilidade lombar. É bem comum, bem comum. É. Eu até já operei uma colega minha de turma, assim, Né? do primeiro grau, assim, do ensino fundamental, que, assim, que ela, né, fez bariátrica, né, perdeu, né, peso, e ela evoluiu com a hérnia, assim, gigante É, e não conseguia andar de jeito nenhum. Teve que internar em urgência e operar. é bem comum, é bem comum. E né, até recentemente também tive outra paciente que falou assim, depois que eu fiz a bariátrica, minha coluna piorou. É Ela muito achou comum. que iria melhorar, né, porque perdeu acho que uns 20 quilos, né, e piorou, né, a coluna, né, depois da bariátrica. É bem comum. Por isso que é importante, quando faz a bariátrica, antes da bariátrica, é importante fazer a preparação com fortalecimento, com a parte psicológica também. E terminou a bariátrica, o ideal é começar o mais rápido possível com o exercício. Porque Uhum. senão isso acontece. Porque se você não estabiliza essa musculatura, quando você perde peso, não consegue segurar. E geralmente evolui para protrusão, para desgaste, alguma coisa do tipo. Tem uma pergunta, tem hernia de disco, né, a acupuntura ajuda no tratamento, né? Ajuda. Nós temos lá na clínica também, ajuda bastante, principalmente na analgesia. Então é um complemento bem interessante para a fase que o paciente está bem agudo. Então tem um resultado bem legal, bem legal. É, tem algumas perguntas aqui. Tem paciente falando, 6 meses com dor lombar, fiz fisioterapia por 3 meses, não melhorou. Fiz bloqueio e não resolveu. O que fazer? Aí é complicado, né? Porque tem que ver qual é o problema, né, de coluna. Às vezes é É, caso que tem que ser cirúrgico, né? Que só o bloqueio não funciona, que o bloqueio também depende muito do estado da coluna, né? Porque tem gente que sim, melhora 3 semanas, tem gente que passa um ano, né, com bloqueio. 6 meses varia muito, né, de pessoa para pessoa. E a sim. fisioterapia, aquilo que eu falei, né, depende de que tipo de fisioterapia, né? Geralmente a fisioterapia que vai ficar só trabalhando com o aparelho, não que o aparelho não funcione, né? Mas ele vai trabalhar só na analgesia ou na ajuda da cicatrização. Se não fez o fortalecimento dessa região, não começou a devolver função para regiões adjacentes, geralmente não vai progredir o caso. É, E aí até não é nem que o bloqueio foi mal feito, na verdade. Às vezes é que o bloqueio ele foi feito, mas continuou dando sobrecarga do mesmo jeito. E aí não vai melhorar mesmo. você não tirou a causa, né, da lesão, Exato, exato. Né? Então é bem comum de acontecer. A gente recebe muito paciente assim lá na né? clínica, que fez em outros lugares, depois vão para lá. Porque você tem que ter um tempo, né, com o paciente para fazer todo esse É, processo, né? Não é só assim 20 minutos de fisioterapia e, né, né? não resolve, geralmente não evolui bem esse tipo de trabalho para esse tipo de paciente, né? Perguntaram aqui sobre profissionais que têm problema de ergonomia, né, no trabalho, como motoristas, né, pessoas que ficam muito tempo sentados, né. Aí pergunta se orienta, né, pausas para realizar, né, alongamento, né, quanto tempo, né. Então, se tratando de dor neural, a gente sempre vai tomar muito cuidado com o alongamento, né? Mas tem exercícios de ergonomia que são importantes de serem feitos, sim, tá, Milena? Motorista geralmente é uma profissão que sofre muito com isso, e quem trabalha em escritório também, né? Quem trabalha em escritório, tanto motorista quanto quem trabalha em escritório, entra duas coisas: o estresse, porque ele aumenta a tensão muscular,
E Uhum. geralmente ele vai dar uma piorada nos quadros também. E quem trabalha em escritório também. Então essa questão do estresse ela é bem desfavorável para quando tem quando a pessoa está com hérnia, principalmente quando ela está inflamada, né? Quando tem os sinais de compressão, quando a pessoa tem a dor irradiada, enfim. Uhum. Geralmente nervo, a gente vai ter uma grande diferença de trabalho em cima do nervo para trabalho em cima do músculo. O músculo, quando a gente vai fazer o alongamento, a gente faz o push, né, a tração muscular, e você mantém. Sempre, tenha um cuidado para o pessoal que está assistindo a live, não existe dor boa de alongamento, dor é dor. Se tem dor é porque você está forçando além da conta alguma estrutura do teu Tá corpo. qualquer Então, coisa aí que não. você está machucando, existe dor boa. Então, você vai tracionar até quando você começar a sentir puxar, alongar. Isso você Uhum. estava trabalhando o músculo, tá? Então, esse sentimento de puxar, é, geralmente você não vai sentir o trajeto, você vai sentir uma dor pontual no meio do ventre muscular. Quando Uhum. você vai trabalhar nervo, geralmente você vai trabalhar com movimentos oscilatórios. Por quê? Você vai trabalhar na plasticidade desse nervo, tá? Então, são tipos diferentes. Quando a gente vai pegar um paciente com radiculopatia, com dor irradiada para membros inferiores, geralmente a gente vai trabalhar sempre com movimentos oscilatórios. Eu passei, tem um vídeo no meu Instagram, no meu feed lá no Reels, que eu postei um exemplo de exercício para diminuir essa tensão de nervo de membros inferiores. Então é um exercício bem legal que você vai trabalhar a mobilidade desse nervo, ele não pode estar muito irritado, muito. Se estiver inflamado, vai no médico. Uhum. Mas quando você tem aquela sensação de tá formigando um pouquinho, tá doendo um pouquinho na região glútea ali, sentindo aquela dor em faixa no meio da região lombar, você consegue diminuir bem a tração dessa região, né, e tirar bastante a tensão dessa inervação. Ajuda bastante. Tem algumas perguntas aqui, né? Outras. Acho que dá tempo, não dá? Dá, manda brasa. Quanto tempo leva uma reabilitação após troca de disco L5S1, né? Feita por via anterior, né? E, Depende muito, depende muito do paciente, né, doutor? uhum. Mas em média, assim, o que você vê assim no seu dia a dia, por exemplo, o paciente operou um disco assim lombar via anterior pelo abdômen, sem, né, parafuso, né, Tá. L5S1, por degeneração do disco, né? Então, Você acha que o tempo de melhora assim de uma reabilitação varia em média de quanto, assim, que você observa nos casos? Então, doutor, geralmente, quem faz essa parte de reabilitação é a doutora Tatiane, que fez a live contigo faz um tempinho, né, de acompanhamento mesmo. O que a gente observa lá na clínica, geralmente, desses casos de cirurgias, geralmente é reabilitação aí para o paciente ficar bom, né, e já passar por um pilates e Uhum, tal. Geralmente ele vai de 4, 5, 6 meses para ficar bom, né? Assim, fazendo uhum, tratamento pelo menos 2 vezes por semana, de sessão, de reabilitação. Se o paciente ele faz mais sessões por semana, pode aí encurtar um pouquinho esse tempo, né? Então, uhum, mas geralmente é o que a gente vê até com segurança para conseguir liberar para outras atividades, né? uhum. Porque essa região, quando você tem a troca de disco, ela é uma região que a gente tem que tomar muito cuidado para não gerar lesões acima ou abaixo também. Então a gente tem que estar bem estável para não acabar não machucando outras regiões também, né, doutor? Que a gente chama de nível adjacente, né? Isso, Já faz hipermobilidade acima, né, onde é artrodesou. isso. E muitas vezes você Então, pesar acima da onde você já tinha isso, operado e provocou uma hipermobilidade, né? isso. Então o paciente tem que estar bem fortalecido, bem estável. A gente sempre toma uma atitude mais conservadora de, pode fazer as coisas normais, a gente segura um pouco. Uhum, Exatamente para liberar esse paciente aí 3, 4, 5 meses, quando ele já está bem estável mesmo, já está bem fortalecido. A gente vai sempre reavaliando para fazer o acompanhamento desse paciente, né? uhum, Então, tem os testes de força, os testes de equilíbrio,
os testes musculares, a parte de estabilidade, fortalecimento da musculatura profunda, do core, de assoalho pélvico. Então, tem vários testes que a gente utiliza para saber se já está na hora de soltar e de ir liberando esse paciente aos poucos. Pra, perguntaram aqui se eu atendo em Salvador, eu atendo uma vez no mês, né? E se eu estou atendendo uma vez no mês, aí a pessoa pode entrar no site, né, para entrar em contato, né? Ou no meu, ou no seu também, né, para Sim, queira procurar aqui em São Paulo, né? sim, Também fisioterapia. isso. Perguntaram também atividade física, né, que recomenda para quem fez artrose cervical, né? O ideal é evitar trauma, né, de início, né? Coisas É, muito, né? é coisa de muito impacto. É legal trabalhar bastante com essa parte de consciência corporal para você trabalhar a mobilidade da região geralmente torácica, que é o que gera esse desgaste excessivo da cervical. De novo, a ATM também é importante. Então, se a pessoa não trabalha a mobilidade dessa articulação temporomandibular também, a cervical, ela vai de vez em quando ficar reclamando por alguns músculos importantes que têm essa inserção nessa região. Então, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito de trabalhar essa linha, né, de conscientização corporal, depois uma atividade de manutenção, que seria o por exemplo, o Pilates, por exemplo. Eu gosto muito do yoga também, só que, por exemplo, para quem faz artrodese, de jeito nenhum fazer a invertida, né? Se ficar de ponta cabeça com a cabeça apoiada aqui, vai arrebentar tudo, não é legal. Mas para questão de mobilidade, quando bem dirigida, bem acompanhada, ajuda, tá? Então, assim, é uma outra atividade que é legal também. Deixa eu ver aqui, perguntaram sobre, fizeram, doutor, fiz descopexia bilateral, sinto dores na cervical e às vezes trava, tenho disfunção temporomandibular, né? Aí, no caso, né, se tem problema cervical, aí tem que, né, tem que fazer acompanhamento conjunto, né? É, Temporomandibular, né, a gente é o crânio maxilo, né, que pode ser ou isso. cirurgião plástico ou otorrino, né? Uhum, Faz crânio maxilo, né? sim. Pode acompanhar essa parte. A gente perguntaram se subir a escada várias vezes, né? Para quem tem hernia de disco, se pode piorar, né? Eu iria em cima do piriforme, doutor, nesse caso. Também Uhum, não iria só na hérnia. É, se a pessoa tem muita tensão dessa musculatura de quadril aí, pode gerar essa compressão aí. Então, para que se sobe a escada todos os dias, eu investigaria uhum. no piriforme, glúteo, nessa mobilidade de quadril aí que deve estar interferindo. Perguntaram também quem operou recente 2 dias, colocou 6 parafusos, né? Quando é possível fazer fisioterapia, né? Depois de operado, quanto tempo após? Doutor, aí geralmente a gente sempre vai na liberação do médico. Então, geralmente o médico já indica para fisioterapia quando já está liberado, né? Aí depende muito do tipo de cirurgia, do tipo de intervenção, mas geralmente a gente recebe o paciente na clínica já com encaminhamento de físio, né, para fazer esse pós-operatório. Depende muito de caso para caso, de tipo de cirurgia, do médico que fez a cirurgia, enfim. Uhum. Aí não sei qual que é a sua experiência com relação à indicação. A gente gosta sempre de pegar o mais rápido possível, porque a gente consegue já ir trabalhando algumas coisas, não diretamente na cirurgia, mas a parte adjacente para ir dando um conforto para o paciente. Quanto antes a gente pega, melhor para a gente, né? Para a parte de reabilitação. Então, mas varia muito de médico para médico. Tem médico que espera um pouco mais, tem médico que logo depois da cirurgia já encaminha para físio. Então depende muito. Falaram, perguntaram sobre, né, discopatia em estágio inicial pode ser operado, né? Discopatia, como falou, né? Tem pessoas que têm hérnias gigantes e tem pouco sintoma, né? Tem pessoas que têm, Uhum. né, protusões pequenas e às vezes precisa ser operado, né? Porque dá Sim, muito sintoma, né? Varia muito, né? sim. Bem, acho que, né, a gente já está encerrando. Show.
já tem quase uma hora, né? Deu uma horinha já, né, doutor? É. Aí a próxima vez a gente pode, né, agendar, né, e falar um pouco mais, né? Tentar focar Claro, claro. nos específicos, né? Sim, vamos focar. Tem pessoa perguntando se você atende em Salvador, mas só eu atendo em Salvador, né? Gustavo fica aqui em São É, eu Paulo. atendo aqui em São Paulo. A nossa clínica ela fica a uma quadra do metrô Ana Rosa, aqui em São Paulo, tá? Mas depois, qualquer coisa, me manda um direct no meu Instagram, que eu Uhum. tenho ótimos profissionais que atendem com osteopatia e com fisioterapia em Salvador também. Então dá pra gente indicar aí bons profissionais, tá, pessoal? Então isso aí eu conheço bastante gente em outros estados, em outras cidades aí, e dá para indicar com o maior prazer. Né? Gratidão, obrigado. Qual é o nome da clínica mesmo? Aqui? Chama Evolve Saúde e Desenvolvimento. Volve, né? Isso, Para Evolve. telefone, né? Aí tem o contato todo, né? No seu Instagram. Tem, tem. Tem o contato lá no meu Instagram. Se vocês clicarem em agendamento, vocês já vão cair direto no WhatsApp da clínica, tá? E tem o Instagram da própria Evolve também. Podem seguir, Hum. Evolve. Deixa eu escrever aqui. Evolve, arroba, Evolve. Aí. O Instagram foi esse que eu coloquei aqui embaixo, arroba Evolve Saúde. Tá? Então, quem for aqui de São Paulo pode seguir lá. Se tiver dúvida do caso clínico e tal, geralmente sou eu junto com a minha esposa que faz os agendamentos, né? Minha esposa e minha Hum. sócia, ela que faz os agendamentos, cuida dessa parte de agenda. Então, se tiverem alguma dúvida do caso clínico específico e tal, Uhum. pode mandar lá que a gente responde com o maior prazer. E sempre dessa forma mais individualizada. A gente sempre atende um paciente por vez, né? Sempre com essa parte de bem individualizada mesmo, tá, pessoal? Que é o ideal, né? Para o Sim, paciente. para evoluir melhor é o mais indicado. Porque, né? É fazer rápido e uma coisa, né? Padronizada para todo mundo, não, É, de coluna não é ideal, né? não funciona. Não, 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 eu trabalhei com convênio já no começo de formado e não gostei. Não gostei exatamente por isso, porque faltava coisa e eu sempre sentia que eu tinha alguma coisa a mais para fazer o paciente e de fato tinha, né? Para atender 10 pacientes ao mesmo tempo não dá, não tem como. É inviável. Não Tá tem bom? como. Obrigado aí, Gustavo, pela. Beleza, doutor, gratidão, viu? Obrigado aí, foi um prazer enorme. E aí, se o pessoal, né, quiser alguns outros temas, a gente pode ir pensando, né, e depois marcar, né, Isso, outras para a gente, né, conversar um pouco, com certeza, com certeza. tá bom? Obrigado aí, boa noite para todo mundo. Obrigado, gratidão, pessoal. Um abração. Tchau, tchau. Até.